Circulação lenta, coração cansado, libido em queda. Será mesmo que isso é apenas um envelhecimento? Neste vídeo revelador, você vai entender por que tantos homens acima dos 60 anos estão recuperando energia, potência e desejo, sem remédios milagrosos. Tudo começa com uma decisão: ativar a tríade da vitalidade. Descubra como reverter a má circulação com alimentos naturais e fáceis de encontrar. O papel oculto do coração na libido masculina. Por que a testosterona desaparece e como trazê-la de volta. O segredo do óxido nítrico e como ele reacende sua virilidade. Técnicas simples para respirar melhor, dormir profundamente e acordar com mais energia. A conexão direta entre propósito, autoestima e desempenho sexual. Este vídeo não é sobre juventude perdida, é sobre vitalidade reencontrada. Assista até o final e descubra como sua potência, seu desejo e sua confiança ainda podem ser reativados, mesmo depois dos 60. Inscreva-se no canal agora, ative o sino e compartilhe este conteúdo com outros homens que merecem viver com mais saúde, prazer e força interior. Porque tudo está conectado. E começa com você. O corpo masculino foi feito para funcionar em rede, como um sistema interligado de sinais e respostas. Coração, circulação e libido não são compartimentos isolados. São faces da mesma engrenagem vital. Quando um falha, os outros sentem. Quando um renasce, os outros se reacendem. E é exatamente por isso que homens acima dos 60 anos ainda podem e devem recuperar sua potência. Não apenas sexual, mas sua vitalidade plena. Porque tudo está conectado. E tudo começa com uma decisão. Essa decisão não exige juventude, exige clareza, exige coragem e exige conhecimento. A ciência moderna, apoiada por séculos de sabedoria corporal, mostra que muitos dos sintomas que os homens enfrentam depois dos 60, como falta de desejo, cansaço frequente, ereções instáveis, pressão arterial oscilante, dores nas pernas ou palpitações, não são sinais de fraqueza, são pedidos de socorro, sinais de que o sistema que antes funcionava em harmonia perdeu sua sincronia. Mas a boa notícia é, essa orquestra pode ser afinada de novo. O coração, por exemplo, é mais do que uma bomba que empurra sangue pelas veias. Ele é o maestro da energia vital. Cada batida eficiente significa que músculos, cérebro e até os órgãos sexuais estão recebendo combustível. Quando o coração está forte, a circulação melhora. E com sangue fluindo com liberdade e pressão estável, a resposta sexual também se transforma. Mas não basta fortalecer o coração. É preciso ativar o trilho completo. Circulação, plus, coração, plus, libido. É por isso que chamamos essa tríade de a arquitetura da vitalidade masculina. A primeira peça dessa arquitetura é a circulação. Ao longo da vida, o corpo vai acumulando pequenos depósitos de gordura nas artérias, endurecendo suas paredes e limitando o fluxo de sangue. Essa obstrução silenciosa afeta não apenas o cérebro e o coração, mas também a região pélvica. Um homem pode até estar emocionalmente disposto ao prazer, mas se o sangue não chega com força, o corpo não responde. É como querer acender uma lâmpada com um fio cortado. E isso explica por que muitos homens com disfunção erétil, na verdade, estão sofrendo de má circulação. É um alerta que não pode ser ignorado, mas essa realidade pode ser revertida. Estudos mostram que homens com mais de 60 anos, ao adotar um estilo de vida com foco em melhora vascular, conseguem resultados expressivos em até 90 dias. E isso não exige fórmulas milagrosas, exige consistência. Exige ativar 3 frentes: alimentação, movimento e estímulo correto ao sistema endotelial, aquele responsável por manter as artérias jovens e flexíveis. E aqui entra o segundo pilar: o coração. O coração não é apenas um órgão, é o compasso da energia masculina. E sua eficiência depende diretamente da forma como respiramos, dormimos, nos alimentamos e reagimos ao estresse. Quando um homem vive com ansiedade constante, privação de sono e alimentação rica em sódio e açúcar, o coração sofre. Ele começa a trabalhar mais, mas com menos eficácia. A pressão sobe, as batidas se desorganizam e pouco a pouco o corpo começa a se proteger, reduzindo o fluxo para áreas que não são consideradas prioritárias em estado de alerta, como a genitália. Isso significa que o estresse crônico é um sabotador silencioso da potência sexual. O terceiro pilar, muitas vezes tratado como tabu, é a libido. E aqui é preciso desmistificar. Libido não é apenas desejo sexual. É a expressão da energia de viver, de conquistar, de se expressar como homem. Quando ela desaparece, algo mais profundo está sendo silenciado. A testosterona, o principal hormônio responsável por essa energia, naturalmente diminui com a idade. Mas isso não significa impotência, significa ajuste.
Um homem de 60 ou 70 anos pode ter níveis saudáveis de testosterona, desde que os fatores que bloqueiam sua produção sejam controlados. E o mais importante deles é a inflamação crônica, provocada por maus hábitos alimentares, excesso de peso, sedentarismo e até má qualidade do sono. Portanto, a tríade da vitalidade não começa com um remédio. Começa com um olhar, um entendimento, um ajuste de rota. E é sobre isso que vamos falar ao longo deste vídeo. Você vai descobrir quais alimentos ativam naturalmente a circulação, o coração e a libido masculina. Vai entender por que um simples exercício de 3 minutos pode abrir suas artérias. Vai conhecer o que a ciência já confirmou sobre o poder de certos minerais, como o zinco, o magnésio e o potássio, no aumento da performance sexual. E vai se surpreender com o papel da respiração e do toque na liberação de testosterona ativa. Este não é um vídeo sobre juventude perdida, é um vídeo sobre potência reencontrada. Sobre um homem que decide, aos 60, 70 ou até 80 anos, não aceitar a queda como destino, mas como alerta. E que faz desse alerta um novo começo, porque tudo está conectado e tudo começa com uma decisão. O corpo masculino foi moldado por milênios de evolução para ser uma máquina de desempenho, não apenas na força, mas também na precisão com que regula cada função vital. Mas o que muitos não sabem é que, com o passar dos anos, essa máquina não para. Ela apenas muda a forma como responde. A questão não é a idade, mas o ajuste. E todo ajuste começa pela raiz, a circulação. Imagine suas artérias como avenidas de uma cidade em constante movimento. Quando você tem 20, 30 anos, essas avenidas estão limpas, desobstruídas, o tráfego flui. Mas à medida que os anos passam, placas de gordura, radicais livres e inflamações vão estreitando o caminho. O tráfego desacelera, o oxigênio demora mais para chegar, a entrega de nutrientes se atrasa e o corpo começa a sinalizar cansaço, dormência nas pernas, tonturas, pressão alta, ereções fracas. É o colapso silencioso das estradas internas. A boa notícia? O corpo tem um sistema natural de regeneração chamado endotélio, uma camada fina que reveste os vasos sanguíneos e que reage imediatamente a mudanças no estilo de vida. Quando você caminha, quando respira fundo, quando se alimenta de forma correta, o endotélio se ativa, liberando óxido nítrico, um gás invisível, mas poderoso, que dilata as artérias e devolve a fluidez ao sistema. E é exatamente aqui que tudo começa a mudar. Vamos ao ponto. Quais alimentos desbloqueiam sua circulação? Pesquisas publicadas no Journal of Nutrition mostram que alimentos ricos em nitratos naturais, como a beterraba, o espinafre, a rúcula e o aipo, são capazes de aumentar a produção de óxido nítrico em até 30% em homens acima de 60 anos. Isso significa mais fluxo de sangue, mais oxigênio, mais potência. Não é mágica, é bioquímica. Além disso, o consumo regular de frutas vermelhas, como morango, amora e mirtilo, oferece antioxidantes que protegem as artérias do envelhecimento precoce. Em um estudo feito com mais de 40 mil homens, aqueles que consumiam frutas vermelhas 3 vezes por semana tinham um risco 40% menor de disfunção erétil. E o que dizer do cacau puro? Sim, o verdadeiro, amargo, sem açúcar. Ele contém flavonoides que melhoram a elasticidade das artérias e aumentam a sensibilidade à insulina, ajudando não apenas a circulação, mas o controle do açúcar no sangue, que também impacta diretamente a função sexual. Mas a alimentação sem movimento é como combustível em um carro parado. O corpo precisa de movimento para ativar a bomba muscular que impulsiona o sangue de volta ao coração. E isso não significa correr maratonas. Um estudo da Universidade de Harvard demonstrou que homens que caminham por apenas 20 minutos diários reduzem em 50% o risco de problemas de ereção. A explicação? A contração das panturrilhas age como um segundo coração, empurrando o sangue das extremidades para o centro, liberando o sistema vascular para atuar com mais eficiência. E aqui começamos a tocar no segundo pilar, o coração. O coração precisa de 2 nutrientes básicos, potássio e magnésio. O potássio ajuda a equilibrar a pressão arterial, relaxando os vasos. O magnésio regula os batimentos cardíacos e melhora a função muscular. Infelizmente, 90% dos homens acima de 60 anos apresentam deficiência desses minerais, o que explica parte da fadiga, dos batimentos irregulares e do desânimo inexplicável. Alimentos como abacate, banana madura, sementes de abóbora, castanha do Pará, couve, lentilha e peixes como a sardinha são fontes naturais desses minerais. Mas mais importante que saber quais alimentos comer é entender por que eles são importantes. Porque o homem que entende o funcionamento do próprio corpo volta a ter domínio sobre ele. Agora vamos entrar em uma camada ainda mais profunda. O coração emocional.
O músculo do coração não sofre apenas com o que comemos, mas com o que sentimos: raiva contida, frustrações acumuladas, perda de propósito, medo da impotência, sensação de inutilidade. Tudo isso é traduzido fisiologicamente em descargas de cortisol e adrenalina que sobrecarregam o sistema cardíaco. O coração acelera, a pressão sobe e o corpo entra em modo de sobrevivência. Isso bloqueia totalmente a libido. Por isso, o verdadeiro cuidado cardíaco passa também por uma reconexão com o prazer de estar vivo. E essa reconexão passa por algo que foi esquecido: o toque, a respiração e o olhar com intenção. A ciência já comprovou. Quando um homem respira profundamente por 4 minutos ao lado de uma pessoa querida, com olhos fechados, apenas ouvindo o som da própria respiração, seu batimento cardíaco desacelera, a pressão se equilibra e a testosterona livre aumenta discretamente. Isso não é filosofia, isso é neuroendocrinologia. Chegamos então ao terceiro vértice da tríade, a libido. A libido masculina não é acionada apenas por estímulos visuais ou físicos, mas por um sistema complexo de confiança, segurança, autoestima e presença corporal. E tudo isso está profundamente ligado aos níveis de testosterona. Mas atenção, não estamos falando apenas da testosterona total, mas da testosterona biodisponível, aquela que realmente circula no sangue e é usada pelas células. E aqui está o detalhe: ela só é liberada quando o homem dorme bem, se movimenta regularmente, consome gorduras boas e evita picos de açúcar no sangue. E isso nos leva à pergunta: o que você come no café da manhã? Se você acorda e consome pão branco, margarina, café com açúcar ou biscoito, está sabotando sua produção hormonal. Por outro lado, se opta por ovos mexidos com azeite, abacate com limão, uma fatia de pão integral com sementes e um chá de hibisco, está dizendo ao corpo: prepare-se para a potência, porque tudo está conectado, e tudo começa com uma decisão. Enquanto muitos acreditam que a perda de libido ou de vitalidade seja uma consequência inevitável da idade, a ciência revela outra verdade. O declínio não é uma sentença biológica. É, na maioria das vezes, resultado de hábitos acumulados. E o mais surpreendente é que, mesmo após os 60 anos, o corpo ainda responde de forma poderosa quando recebe os estímulos certos. A regeneração é possível, a recuperação da virilidade também. Mas o primeiro passo é entender que potência sexual e saúde cardiovascular são gêmeas siamesas. Uma não vive sem a outra. Quando a circulação melhora, o coração trabalha com menos esforço e a região pélvica, onde a ereção acontece, passa a receber sangue com força e constância. Mas existe um segredo que muitos médicos silenciam: o papel do óxido nítrico como ponte entre o sistema cardiovascular e o desempenho sexual. O óxido nítrico é um mensageiro molecular. Ele relaxa os músculos lisos das artérias, permitindo que o sangue flua com mais facilidade. Mas ele também é fundamental para o processo de ereção. Sem ele, não há dilatação nos corpos cavernosos do pênis e, portanto, não há resposta erétil. A boa notícia? É possível estimular a produção natural desse composto. Como? Com alimentos ricos em arginina e citrulina, 2 aminoácidos essenciais. A melancia, por exemplo, é rica em citrulina e, quando consumida com frequência, aumenta em até 20% a produção de óxido nítrico. A castanha do Pará, o alho cru, o gengibre e o óleo de linhaça também entram nessa lista poderosa. Mas nenhum alimento por si só substitui o fator mais importante de todos: o movimento físico de baixa intensidade com consistência. Movimentos como caminhada, bicicleta leve, natação suave ou mesmo jardinagem são suficientes para ativar a produção hormonal. Não é preciso musculação pesada nem treinos extenuantes. O corpo maduro responde melhor à constância do que ao excesso. E é aqui que mora o diferencial. O homem que respeita seu ritmo, mas não se entrega à inércia, recupera mais rápido sua potência. Mas a tríade da vitalidade vai além da química. Ela depende também da identidade. Quando um homem começa a se ver como alguém que não tem mais idade para isso, o corpo obedece a essa crença. O cérebro, ao processar pensamentos de desistência, reduz a produção de dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação. Em outras palavras, a mente comanda a potência tanto quanto os hormônios. Por isso, o resgate da virilidade começa também na forma como o homem se enxerga. E aqui, o papel da autoestima é essencial. A autoestima masculina, ao contrário do que se pensa, não vem apenas da imagem refletida no espelho, mas da utilidade percebida. Quando o homem se sente útil, desejado, capaz de conquistar, seu corpo responde. Quando se sente invisível, dispensável ou inadequado, a libido desaparece. Isso significa que o desejo não nasce do corpo, mas do significado que ele carrega. E qual é o maior inimigo desse significado? O sedentarismo mental.
Muitos homens entram na aposentadoria como quem estaciona em um porto sem vento, sem desafios, sem projetos, sem direção. O tempo passa e com ele o entusiasmo evapora. Mas o corpo precisa de propósito para funcionar bem, e isso vale para o sistema cardiovascular, para a testosterona e até para o sistema imunológico. A falta de libido muitas vezes não é hormonal, é existencial. Por isso, ao lado da alimentação e do exercício físico, entra o terceiro pilar invisível, o propósito diário. Pode ser simples: cuidar de uma horta, aprender algo novo, ensinar netos, escrever memórias, iniciar um projeto voluntário. O importante é que o corpo perceba que ainda há estrada pela frente, que o motor ainda tem para onde ir, que a vida não parou, e quando o propósito volta, o desejo volta junto. Porque o cérebro entende, ainda vale a pena pulsar. E aqui voltamos a um ponto crucial: a respiração consciente. Respiração não é apenas entrada de oxigênio, é um regulador da mente, do coração e da libido. Quando um homem aprende a respirar de forma profunda, lenta, controlada, por pelo menos 3 minutos ao acordar, ele diminui a produção de cortisol, relaxa o sistema nervoso e ativa o sistema parasimpático. Esse sistema é responsável por 3 funções: digestão, recuperação e excitação. Ou seja, respirar melhor é excitar melhor. E o mais impressionante, em um estudo realizado com homens entre 60 e 80 anos, aqueles que praticaram respiração consciente por 15 minutos diários durante 4 semanas relataram melhora significativa não apenas na libido, mas na qualidade do sono, na clareza mental e no humor. Isso mostra que a potência não vem apenas de fora, mas de dentro. Outro ponto-chave para ativar essa tríade é o sono profundo. Durante a fase mais profunda do sono, chamada de sono REM, é quando ocorre o pico de liberação de testosterona. Se o sono é fragmentado, superficial ou interrompido por apneia, essa liberação é comprometida. Resultado: menos libido, menos energia, mais irritação. Por isso, melhorar o sono é parte central da recuperação da vitalidade. Isso pode ser feito com ações simples: evitar telas após as 20 horas, dormir em ambiente escuro, evitar cafeína após o meio-dia e usar sons calmos ou ruído branco para a indução do sono profundo. Cada uma dessas atitudes, isoladamente, pode parecer pequena, mas juntas, elas criam uma reação em cadeia que muda tudo. A circulação melhora, o coração responde, a libido desperta, o homem renasce. E não por milagre, mas por decisão, porque tudo está conectado e começa com uma escolha. À medida que um homem amadurece, ele não perde potência. Ele muda a maneira de manifestá-la. A vitalidade depois dos 60 não é uma memória do passado. Ela é um novo ciclo, que exige outro tipo de cuidado, outro tipo de escuta. E essa escuta começa dentro do próprio corpo. Vamos recapitular a tríade da vitalidade. Circulação, que depende de artérias limpas, do endotélio ativo, de movimentos diários e da alimentação correta. Coração, que exige sono restaurador, controle do estresse, minerais essenciais como magnésio e potássio, e reconexão com as emoções. Libido, que nasce do equilíbrio hormonal, da respiração, da autoestima, da presença e do propósito. Esses 3 eixos não funcionam de forma separada. Eles se sustentam mutuamente. Se a circulação falha, o coração sofre. Se o coração está sobrecarregado, a libido some. Se a libido desaparece, o ânimo se apaga. Mas quando qualquer um deles é restaurado, mesmo que por uma pequena mudança de hábito, os outros 2 começam a responder. É como reacender uma fogueira adormecida. Uma faísca basta, desde que haja lenha. E a lenha está nas escolhas do cotidiano. Na caminhada que poderia ter sido adiada, mas é feita. No prato colorido que substitui o fast food automático. Na respiração consciente antes de dormir, na decisão de buscar ajuda sem vergonha, de ouvir o próprio corpo sem julgamento. No toque silencioso entre o casal que se ama em silêncio, mas ainda pulsa. No olhar no espelho, que troca o medo do tempo pela coragem do agora. Porque sim, um homem com 60, 70 ou 80 anos pode ser mais vital do que um homem de 30. Porque a vitalidade não está apenas na testosterona ou nos músculos, mas na clareza, na calma, na entrega, na sabedoria. E tudo isso pode ser ativado agora com o que está à mão. Mas atenção, nada muda sem atitude. De que adianta saber o que funciona se não há ação? De que adianta entender que a circulação precisa de movimento, que o coração pede silêncio, que a libido clama por significado, se tudo continua igual amanhã? O maior erro que muitos cometem é esperar uma motivação mágica para começar. Mas a verdade é simples. A motivação vem depois da ação. É o corpo que inspira a mente, e não o contrário. Por isso, hoje não é apenas mais um dia, é um ponto de virada. Você está aqui, você ouviu, você entendeu.
Agora é o momento de decidir. Vai continuar sendo espectador da própria queda ou vai se tornar o protagonista do próprio renascimento? E se a resposta for sim, então veja por onde começar. 1. Mude seu café da manhã. Inclua uma fonte de gordura boa, abacate, castanhas, proteína, ovos, e elimine pães brancos e açúcar. 2. Caminhe 10 minutos após cada refeição. Isso reduz picos de glicose, ativa a circulação e melhora sua testosterona. 3. Respire profundamente por 5 minutos antes de dormir. Reduza o cortisol, ative seu sistema parasimpático e aumente a chance de sono profundo. 4. Inclua alimentos ricos em óxido nítrico no almoço, beterraba, rúcula, gengibre, semente de abóbora, alho cru. 5. Olhe nos olhos da pessoa que você ama e diga uma frase de desejo ou gratidão. Reconecte libido com emoção. E se você estiver sozinho, diga isso a si mesmo, porque o desejo começa com o respeito próprio. E um homem que se respeita, mesmo ferido, mesmo cansado, ainda pode ser forte, ainda pode ser inteiro. Este é o seu guia. Não um manual, mas um chamado. A tríade da vitalidade está aí e nunca foi tarde demais para ativá-la. Circulação, coração, libido, 3 pilares, uma decisão. Porque tudo está conectado e tudo começa com você.